Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 64. Profes, em lugar de formarem executivos, formem consciências criticamente ilustradas. 1. 100.000 professores, um sábado 8 de março de 2008 em Lisboa, na marcha da indignação, representam uma vitória ou uma derrota para o país que somos? Esta é a questão de fundo que não vejo ninguém levantar e refletir. Porque é o país, somos nós, mulheres e homens de Portugal, particularmente as novas gerações, que estamos em jogo, sobretudo quando falamos de escola e do Ministério da Educação e do Governo da Nação. O bem comum, para se tornar realidade, exige que a política cresça e conduza sabiamente a vida dos povos e que o poder político diminua, até desaparecer por completo. Mas como chegarmos aqui se hoje já nem sequer nos mostramos capazes de pensar uma sociedade organizada sem o poder político a tudo presidir e a tudo comandar? 2. Neste nosso século XXI as coisas agravaram-se ainda mais porque o poder político travesteu-se de política, faz-se passar por política. Poder político é, como gosta de ser chamado, o que é uma contradição nos termos, mas a verdade é que o poder político acabou com a política, matou a política. Não deveríamos estranhar que as coisas chegassem aqui, a este desastre, se sempre andássemos e vivêssemos avisados e vigilantes, uma vez que o poder, todo o poder, também o político, é de sua natureza estéril e assassino. É como o espinheiro, não dá frutos de vida, só espinhos e abrolhos. Tudo que toca logo contamina e corrompe, e com o passar do tempo acaba por matar. 3. O poder é assim, porque é descriador dos seres humanos, a começar, antes de mais, por aqueles que o servem e lhe dão rosto, os chamados executivos das nações. Estão aí para matar, roubar e destruir, se não diretamente, pelo menos indiretamente, porque acolhem e dão luz verde aos grandes interesses organizados e sem rosto, que mais não fazem do que matar, roubar e destruir. Só a política cuida do bem comum e é capaz de o desenvolver. A política é o Espírito de Deus vivo a pensar e a agir em nós. É o que há em nós de inteligência sapiente, fecunda, amorosa e criadora, assim como o que há em nós de prática sapiente, fecunda, amorosa e criadora de vida humana, rural, fraterna. O poder político, pelo contrário, é o espírito do demoníaco ou do perverso a pensar e a agir em nós. É o que há em nós de inteligência de mente, estéril, odienta, descriadora, assim como de prática de mente, estéril, assassina e descriadora dos seres humanos. 4. Se da marcha da indignação em Lisboa não nascer agora uma postura de humildade e de diálogo de um e do outro lado, o país pode ter dado mais um passo para a sua derrocada e passar a contabilizar mais um rombo no seu casco. A indignação das professoras, dos professores, não pode continuar com o aspecto corporativo e de classe com que se apresentou em Lisboa e parece, pelo que já lá anunciou, estar disposto a continuar a mostrar nos dias que se seguem, confinado às escolas e às ruas. Para ser fecunda e produzir frutos de vida no país, tem de saber aglutinar também a indignação de todas as demais camadas da população, concretamente os 2 milhões de pobres, os milhares de doentes em lista de espera e sem serviços de saúde de proximidade, o 500.000 de desempregados, os trabalhadores emigrantes de segunda a sexta-feira em Espanha, as dezenas de milhares de licenciados ainda sem trabalho, as crianças e adolescentes que estão a crescer sem a estabilidade de uma família de afetos, os idosos abandonados à sua sorte e a morrer em gritante silêncio, os imigrantes e imigrantes que vivem connosco, mas nas condições de indignidade que se conhecem, e sobretudo as populações empobrecidas do interior, cada vez mais desprotegidas e com reformas que nos envergonham. 5. Se a indignação das professoras e dos professores não for capaz de articular com ela todas as outras indignações da esmagadora maioria da população do país, não se livra de aparecer como uma luta pela manutenção de regalias que correm o risco de perder, mas que milhões de outros portugueses nunca tiveram, nem estão sequer a reivindicar.
Ora, o bem comum exige cada vez mais igualdade de condições de vida para todos, independentemente de se ser mais ou menos letrado. É por sermos pessoas que os direitos nos hão de ser reconhecidos, não por sermos letrados ou doutores. E se só vemos o nosso umbigo, acabamos mais próximos do poder político do que da política, por isso, mais espinheiros que produzem espinhos e abrolhos do que árvores de fruto. 6. O fosso que divide as populações portuguesas tem de encurtar e não de alargar ainda mais, até que reine a igualdade. Importa por isso sermos bastante lúcidos nesta hora, inteligentes, sapientes e não inteligentes dementes. A prioridade vai então toda para identificarmos qual é o nosso principal inimigo, não só das professoras, dos professores, mas das populações. E não só de Portugal, mas da Europa e do resto do mundo, porque hoje, muito mais do que no passado remoto e mesmo recente, o inimigo número 1 é global. Pode falar línguas distintas conforme os países, mas é sempre o mesmo. Identificá-lo é preciso, como é preciso, imperioso e urgente, conceber e definir e realizar ações que o atinjam a ele, sob pena de as nossas marchas de indignação não passarem de folclore e tiros de pólvora seca que ainda reforçam o inimigo mais do que o incomodam e enfraquecem. 7. Já sabemos que o chamado poder político materializado nos executivos das nações comeu por completo a política. Os executivos das nações são hoje o poder puro e duro, inclusive nos chamados regimes democráticos. Podem parecer eleitos pelos respectivos povos, mas só parece, porque não estão mais ao serviço dos povos. A política bem entendida e melhor praticada faria isso, mas o poder político não. Precisamos de cair na conta deste engano, desta mentira, e percebermos de uma vez por todas que o inimigo de todos os povos que sustentam os executivos das nações e lhes dá legitimidade é o grande dinheiro, é o Senhor Deus Dinheiro, hoje totalmente à solta, cientificamente organizado, intrinsecamente perverso. Ele é o inimigo global que todos os povos havemos de combater, enfraquecer e derrubar. Os executivos das nações são os seus demónios ou anjos perversos, bem ativos em cada país. 8. Por isso, a nossa indignação, por mais legítima que seja, ou é progressivamente global, até incluir todas as indignações de todos os indignados, a começar pelas maiorias sem voz e sem vez de cada país, da Europa e do resto do mundo, ou em lugar de enfraquecer e à distância decapitar o inimigo global, pode estar a dar-lhe ainda mais força e via verde ainda mais aberta para ele avançar e continuar a matar, roubar e destruir as populações e os povos, a começar evidentemente pelos mais débeis, os iletrados, os sem voz e sem vez, que nunca chegam a organizar marchas de indignação de tão vítimas que são. 9. A marcha em Lisboa não foi isto que mostrou. Impressionou pelos números nunca antes vistos, mas pouco mais do que isso. O que é pouco, manifestamente pouco. Enquanto os professores, elas e eles continuarem a gastar o melhor das suas energias neste combate contra o Executivo de Lisboa, podem conseguir algumas regalias corporativas a juntar às que já usufruem, se compararmos a condição de vida de muitas delas, de muitos deles, com a condição de vida da generalidade das populações iletradas, sem vez e sem voz. E estas, como ninguém, ou quase ninguém está a pensar nelas, muito menos com elas, como é que hão de sair da miséria imerecida em que vivem? Ficarão totalmente a leste da indignação tão numerosa em Lisboa. E se nos próximos tempos forem habilmente manobradas pelo Executivo, ainda acabam contra os professores e a favor do Executivo, porque o inimigo número 1 a atingir, e que o é de todos os povos, é o grande dinheiro, o Senhor Deus Dinheiro. 10. São ainda muito poucos os que o identificam como tal. A maioria anda seduzida por ele e o que mais deseja é subir na vida, na carreira, para usufruir mais alguns dos privilégios que ele dá à minoria que incondicionalmente o serve, ou que pelo menos não o denuncia como tal. É esta idolatria do grande dinheiro que temos sabiamente de desmascarar, denunciar, combater, enfrentar, num duelo onde se pode perder a própria vida. Temos de passar da idolatria do grande dinheiro
para o combate político duélico contra ele. Combate desarmado. Ele é o inimigo dos povos, que tem de ser decapitado, não idolatrado. 11. As professoras, os professores estão em privilegiadas condições para o fazerem e na primeira linha a ideológica, a da formação das mentalidades, das consciências, a da educação em sentido global. Em lugar de continuarem a ajudar a formar quadros e executivos que depois vão servir a criticamente o inimigo dos povos, o Senhor Deus Dinheiro, as professoras, os professores podem, devem ajudar maioticamente como parteiras a formar consciências criticamente ilustradas que lhes resistam e boicotem os seus interesses, todos eles perversos. Por mim, entendo que é por aqui que deverá ir a indignação das professoras, dos professores do meu país, articulados com os da Europa e do resto do mundo. E não só. Articulados também com todas as indignações de todas as demais populações do meu país, da Europa e do resto do mundo. Ou assim, e poderemos vir um dia a somar vitórias que nos dignifiquem a todos, ou veremos agravar-se ainda mais o fosso entre as minorias com privilégios, pequenos, médios e grandes, e as maiorias humilhadas e esmagadas, sem voz nem vez, e também sem capacidade para organizarem marchas de indignação, apesar de serem quem mais tem razões para estar indignado. 12. Pensemos nisto. Não façamos como fez ontem na RTP o professor Marcelo Rebelo de Sousa, um dos que integra as minorias dos privilégios, os grandes, nas suas dominicais escolhas da semana, que se limitou a olhar para toda esta realidade em carne viva como Maquiavel ensinou os príncipes e neles todos os executivos ao serviço do grande dinheiro a fazerem contra as populações. O inimigo dos povos bem lhe pode pagar a peso de ouro o frete que semanalmente lhe presta. Provavelmente nem o próprio Maquiavel faria hoje melhor. Nas suas escolhas tudo se resume a deixar dicas ao poder político de turno para ele se perpetuar, ou ao poder político da oposição, sempre na mira do poder de turno, para o conquistar. Política, nem vê-la. Pode ser brilhante neste seu maquiavelismo, mas é o ofuscante brilho da treva da inteligência demente. Por mais católico que se diga, não tem a marca de Deus vivo, de Jesus e dos pobres. Só mesmo o de Maquiavel, o grande ideólogo do poder, que matou a política e com isso franqueou as portas ao inimigo da humanidade dos povos, o Senhor Deus Dinheiro. 2008, março 10. O meu abraço e o meu beijo, de presbítero da Igreja do Porto.